Pessoal, antes de começar então a parte das expressões regulares, tá lembrando que eu vou tentar dar um sumário bem legal de expressões regulares, mas expressões regulares é algo bem mais abrangente do que eu vou dar aqui, mas vou tentar pegar todo o básico das expressões regulares, né? Se por acaso depois disso vocês se interessarem, e mesmo se não se interessar, tá, é um conselho grande que eu dou, porque vocês vão usar bastante isso se vocês quiserem facilitar, vocês forem trabalhar de fato como programadores. É até para editor de texto. Editor de texto, se você pegar o meu. Ó, vou chutar, hein? Dá um Ctrl H aqui da frente, ó, tem expressão regular. Tá? Então eu posso. Isso aqui, se você abrir o VS Code, vai ter lá a expressão regular no VS Code. Se eu abrir um editor de LaTeX, vai ter expressão regular. Então é algo muito comum, inclusive, nos editores de texto, tá? Para você facilitar buscas, substituições e etc., utilizando expressões regulares. Tá? Então, por exemplo, eu preciso apagar uma parte do texto, todas as linhas que começam com uma sequência de dígitos e tem um traço, por exemplo. Esse tipo de coisa. Como que você vai fazer isso? Automatizar com uma busca simples ou com replace simples. Não dá, mas com expressões regulares vai dar, porque as expressões regulares elas nos remetem a padrões, tá? Ela vai tentar fazer casamento de padrão. Então eu não vou especificar uma string certa ou valores certos que ela tem que bater. Eu vou especificar o padrão que tem que ter um determinado trecho do meu texto. Tá? E aí isso vai facilitar bastante a gente fazer buscas, substituições, da tokenização de string, que a gente vai ver depois, tá? Facilitar bastante isso. E como eu falei, tem presente aí na maioria dos editores de texto. Então, a partir de hoje, o mundo de edição de texto de vocês, inclusive nos editores mais simples, vai ser outro. Tá? E aí, para quem se interessar, e mesmo para quem não se interessar, como eu falei, eu aconselho muito, tá? Se vocês procurarem esse livro do Aurélio na internet, ele tem disponível, acho que o PDF das versões um pouco mais antigas, tá? Não muda tanto de uma versão para outra. E apesar do livro estar escrito uma abordagem divertida, e é duro ter um livro tão divertido assim de se ler, realmente é um livro divertido. Tá? É um dos poucos livros que assim que me prende a atenção, é dele, dos irmãos Deitel, algum ou outro livro raro que me prende muito a atenção. Esse é um dos livros que é bem legal, assim, os exemplinhos dele são bem legais, a fala dele, a escrita dele é bem simples e didática, então aconselho muito, não é muito grande de se ler, não deve ter nem 100 páginas pequenininhas, tem um livro bem pequenininho, tá? Mas voltando lá na parte, ou no início das nossas expressões regulares, então eu fiz uma promessa para vocês que eu conseguiria fazer um validador de CPF em uma linha. Tá? Vamos ver se eu não estou enferrujado ainda. Vou dar um return, CPF, matches, não vou falar aqui o que eu estou fazendo por enquanto. De 3 barra ponto barra 3 tracinho barra 2 aqui que eu apaguei aquela string lá, vamos lá, CPF mais ali da CPF teste true. Se eu colocar um A aqui falso, se eu colocar um caractere a menos, falso também, tá? Então, de fato, ó, criei um validador de CPF em uma linha, assim como criei um validador de CPF, eu criei um validador de telefone, criei um validador de e-mail, criei um extrator de informação, tudo em uma única linha de código. A única coisa que a gente vai ter que aprender agora é que raios esse barra D, que raio essa chave 3, por que você colocou esse barra ponto, enfim, aprender quais são esses caracteres que compõem os padrões das expressões regulares. Tá? Então, promessa é dívida, está aqui meu validador de CPF com 3. Agora vamos aprender o que são os elementos das expressões regulares. Tá? Então a expressão regular ela descreve um
padrão, tá? Ela não é que nem tipo, se eu quero fazer um contains, eu passo exatamente a string, vou procurar exatamente por aquela string lá, até porque, por exemplo, se eu fosse nessa linha do contains, do equals, etc, eu tinha que especificar todos os possíveis CPFs, todos os possíveis CEPs, todas as possíveis datas e etc, para validar uma data, um CPF, telefones também, né? Então fica um pouquinho complicado, então eu tenho que especificar qual que é o padrão que eu quero fazer, o que a gente chama de casamento, tá? Ver se aquele padrão que descreve esta expressão regular, ele está presente naquela string. Um padrão, por exemplo, pode ser uma sequência de 5 números, tracinho, 3 números. Isso é um padrão, tá? É o padrão do CEP. Eu quero saber se a minha string contém aquele padrão de CEP, tá? E essas expressões regulares são úteis para fazer validação de dados, tá? Segurar, inclusive, que os dados estão em determinado formato que você está fazendo, tá? Inclusive fazer buscas, ou o que a gente chama, na verdade, né, buscar, obviamente que ele vai buscar, mas fazer extração de informação, tá? Então eu quero, meu texto conter alguma informação, eu quero extrair essa informação. Por exemplo, eu quero toda vez que você mencionar um valor de moeda no texto, tá? Reais, dólares ou formato numérico, quero que você me extraia todas as datas presentes no texto. Então, por exemplo, estou fazendo crawler de notícia na internet, quero saber qual que foi a data de publicação ou a data que ocorreu algum evento contido dentro daquela notícia. Eu posso fazer essa extração de informação especificando qual que é o padrão de escrita de data ou padrões de escrita de data no texto, tá? Bom, inclusive, tá, outra observação de uso é que os compiladores, eles usam expressões regulares para validar a sintaxe do programa. Então, por exemplo, a hora que eu coloco um if ou esqueço de um ponto e vírgula, por exemplo, ele vai verificar lá o meu comando, né, tem uma sequência de caracteres, né, quaisquer, e termina com ponto e vírgula, assim, desde que não seja if, né, desde que não tenha parênteses, desde que não tenha chaves, nem nada do tipo. Se for isso, ele está procurando esse padrão aí via expressão regular. A hora que eu abro um if, né, esse if, ele teve alguma comparação de igualdade, ou tem alguma variável booleana, ou tem teste lógico no meio, etc. Tudo isso ele vai verificar por casamento de padrão, tá? Então é muito comum dentro dos compiladores, inclusive esses warnings que ele já dá pra gente quando a gente faz algum erro de código, é tudo, ou a maioria, via expressão regular, tá? Nós vamos começar aqui com um método mais simples, né, que tem dentro da própria string, que é o método matches, tá? De casar, tá? Então matches, então uma string 1, ela casa com um determinado padrão que eu vou passar como argumento. Inclusive foi isso que eu usei aqui no meu validador de CPF, tá? Então esse matches eu vou passar um padrão aqui para ele, tá? E a string que invocou, essa string aqui, tem que casar exatamente com o padrão aqui, não é parte da string. Então, tipo, se eu tiver mais alguma coisa aqui, não vai dar certo, tá? A string inteira tem que casar com o padrão. A gente vai ver outros métodos de eu procurar um padrão dentro de uma string. Aqui não, aqui a string inteira tem que casar com esse padrão que eu estou informando nesse momento, tá? Então, esse é o matches. Só que aí, apesar do matches, né, a gente vai ter que fazer uso de algumas coisinhas aqui dentro para especificar esse casamento. Se eu não fizer nenhuma coisinha, passar uma string literal, tá? Então vou acabar com esse meu validador de CPF aqui. Só colocar aqui, por exemplo, meu teste ponto matches. Vou colocar aqui abacate, tá? Deu true, ou seja, houve o casamento desses caracteres aqui. O nosso matches teste é bom, né, meu filho? Abacate. Deu true, tá? Porque esse padrão especificado aqui bate com esse padrão especificado aqui. É que esse padrão que eu especifiquei são apenas letras literais, tá? Então, com essas letras literais informadas no padrão, casa com o padrão aqui. Mas isso não é muito o objetivo da expressão regular formar literalmente, mas eu posso fazer isso, tá? Que coincidiu que letras alfabéticas, em geral, não representam nenhum tipo de padrão, não são úteis para especificar nenhum padrão. Vão ter alguns caracteres especiais para isso, tá? Então, a gente tem alguns caracteres que nós vamos ver no decorrer da nossa aula de agora, que são os metacaracteres de expressão regular, tá? Aqui tem alguma função especial dentro da expressão regular. Por exemplo, o ponto, a gente já tinha visto que é qualquer coisa, tá? O
o símbolo de interrogação, ele pode significar pode ocorrer ou não, ou pode fazer com que o meu quantificador seja preguiçoso, que a gente vai ver nesse item aqui. O mais pode especificar que um padrão deve ocorrer pelo menos uma ou mais vezes. O zero, ou vezes, zero ou mais vezes. Aqui o colchete, se eu tenho um grupo de caracteres que podem ocorrer para um determinado casamento. Esse daqui seria o pipe, o ou dentro de grupos. Enfim, a gente vai ver todos esses caracteres, mas tomar cuidado para não usar esses caracteres dentro de uma inspeção regular. Por exemplo, naquela hora de fazer o replace, né, eu tinha colocado ponto e vocês viram o estrago que fez o ponto, que significa qualquer coisa. Então, se de fato eu quero que ocorra um ponto dentro de uma expressão regular, inclusive tem uma figura que eu já vi que está errada ali, que eu esqueci de fazer isso, a gente vai ter que colocar o ponto literal. Tá? E como que seria o ponto literal ou qualquer coisa literal dentro da expressão regular? Quando a gente está numa string normal, né, a gente tem o barra S, por exemplo, né, que é uma sequência. Opa, aqui metes barra S, vai estar achando por causa disso. Mas se eu tenho uma string literária, eu tenho barra T, por exemplo, barra N, barra B, tá? Que é uma sequência de escape da string, tá? Quando eu estou numa expressão regular, eu preciso, tá, fazer o barra aparecer para minha expressão interpretar que tem uma barra ali, porque aí não vai valer só. Se eu colocar, por exemplo, uma string, ele vai tentar interpretar esse barra ponto como uma sequência de escape da string, porque é uma string, não é? Apesar de estar dentro do negócio de expressão regular, ele está interpretando como se fosse uma string. Tá? Então, se eu quiser que saia o barra ponto para a expressão regular, para ele considerar o ponto como um literal, não como um caractere especial, eu vou ter que colocar o barra ponto. Tá? Então, toda vez que eu quiser ter algum comando de expressão regular que necessita do barra, eu vou precisar do barra para virar uma barra. Entenderam? Porque se eu só colocar uma barra, ele vai achar que é uma sequência de escape da string. Tá? E aí não vai dar certo. Inclusive, se eu colocar barra ponto, não existe essa sequência de escape dentro da string. Aí ele vai dar erro. Eu preciso do barra ponto. Bom, vamos começar pelo mais simples aqui, tá? Que são algumas classes de caracteres que são úteis para fazer algumas validações. Tá? Então a gente tem algumas classes de caractere, por exemplo, barra D significa qualquer dígito, o barra W significa qualquer caractere de palavra, isso significa caracteres alfabéticos e dígitos também. E a gente tem um barra S, que é qualquer caractere, na verdade de espaço em branco não, né, meu filho? Qualquer caractere de espaçamento, o que de espaçamento é o espaço em branco, mas pode ser o barra T também, tá? Pode ser o barra N, que é um espaço indo para uma nova linha, qualquer tipo de, eu não sei muito bem, eu acho que a palavra é espaçamento mesmo, né? Qualquer caractere relacionado ao espaçamento, tá? Então é o barra S. Eu vou alterar isso daí nos slides também. Bom, dado isso, tá? Vamos supor que eu queria fazer aquele validador de CEP, né? Então 13660, 164, que é o CEP da minha casa. Eu quero saber, CEP. Tá? Então vou fazer um teste métrico e essa string inteira do CEP ela tem que casar com um determinado padrão. Então eu já vi que o barra D, tá, é dígito, qualquer dígito, pode ser dígito de 0 a 9. Pode ser, não é dígito dos números, os caracteres, né, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então, se quiser colocar um variador, tem que colocar um barra D aqui, só que lembrando ó, que barra D vai dar erro, porque barra D não é sequência de escape de caractere. Então, eu tenho que colocar um barra D, só que só barra D significa um dígito. Tá? Mas meu CPF ele tem 5 dígitos, tracinho, 3 dígitos. Então, se eu quiser especificar esse padrão aqui, então 5 dígitos, tracinho, 3 dígitos. Tá? Vamos ver se casa. Casou. Tá? Se eu trocar, colocar um A aqui, maiúsculo, ó, não casou. Se eu voltar ao 0, mas comer algum caractere aqui, não casou. Então, fiz um validador de CPF muito rápido e vou conseguir, a hora que a gente vê os quantificadores de caractere, simplificar muito essa parte aqui. Tá? Então, tem um barra D. Vamos supor que eu estou validando
um código de algum produto, tá? Esse código de algum produto, ele começa com o dígito, então A59, por exemplo, Z56, B34 e assim por diante, tá? Então, vou colocar aqui A56, se eu quiser fazer esta verificação, né, //w, //d, //d, tá? Mas perceba que o //w vai funcionar nesse caso, mas ele pode, se tiver caractere numérico, ele pega também, tá? Mas já dá um ganho aqui, a gente vai ver como que a gente contorna essa situação daqui a pouco. Mas só para a gente ver um outro padrão que a gente possa casar aqui, ok? Se eu quiser fazer de telefone, né? Vou colocar aqui, ó, 19 99247 9949. Então aí vira o parênteses e aí atentar para esta tabelinha inicial, que o parênteses está aparecendo aqui, ó, é um caractere, é um metacaractere de expressão regular. Então, se eu quiser colocar parênteses aqui, tem que ser // parênteses, tá? Aqui // parênteses também. E aí eu tenho 1 2 3 4 5 tracinho 1 2 3 4. Vamos rodar. Eita, pouco escapou alguma coisa, hein? Ficou um // aqui sobrando. // parênteses, // parênteses, // nossa, // d. Só é um // d aqui. Vamos ver então. 1 2 3 4 5. Aqui não tem esse // aqui que é o // 1 2 3 4. Agora sim, tá? Casou com o padrão aqui. Se eu tentar colocar um A, por exemplo, no meio, vai dar falso. Se eu tentar diminuir o padrão, vai dar falso também. Mas aí eu tenho um telefone que tem 5 dígitos aqui. Se for telefone residencial, só tem 4. Como é que a gente faz? Faz duas expressões regulares? Não, a gente vai conseguir fazer com uma expressão só que a gente vê os quantificadores. Mas por enquanto, só para a gente ver como é que faz, e já dando exemplo aqui de lembrar que a gente tem que atentar para os metacaracteres, tá? Se eu tirar esse // aqui, tá? O negócio vai pro saco, tá? Na verdade aqui agora é se é telefone, né? Então atentem para os metacaracteres, sempre dá uma conferida naquela tabelinha para ver se está tudo ok, tá? Bom, dado isso, coloquei vários exemplos aqui. A gente pode fazer uso, tá? E naquele problema de validação já vai ser útil, tá? Dos colchetes, tá? Esses colchetes, eles significam um caractere apenas, mas dentro desse colchete eu consigo especificar um conjunto de caracteres que possam pertencer a um padrão. Por exemplo, tá? Vamos supor que naquela parte do código, vou colocar assim apenas se é válido, tá? Eu tenho uma sequência, né? São um caractere que eu coloquei alfabético, né? E 2 dígitos. Então, a partir dos 2 dígitos a gente já viu, né? //d, //d. Então, vamos supor que A59, por exemplo, é válido. Só que aqui, essa primeira parte precisa ser um caractere alfabético, tá? E pode ser só A, H ou Z. Então, nesse caso aqui, eu venho aqui, vou colocar todas as possibilidades, tá? A, H ou Z, certo? Isso tudo aqui, ó, dentro do colchete vai significar um único caractere. Então aqui, ó, nesse padrão eu vou ter um caractere que pode ser A, H ou Z e depois 2 dígitos. Vou colocar
é true, ó, se eu colocar alguma coisa, colocar um i, por exemplo, tá? É falso, inclusive i maiúsculo, né? Que era pra... Opa! É falso se eu colocar o a, mas tiver um único dígito, por exemplo. É falso também. Ok? Bom, e aí vamos supor que é o seguinte. Aqui fala o seguinte, ó, pode ser qualquer caractere maiúsculo e pode ser de A a Z. Ah, e agora, filhão? Agora lascou, né? Agora eu teria que pegar aqui, colocar o alfabeto inteiro, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Tá lembrando o tempo da datilografia aqui. S, T, U, V, X, Z. Vai fazer em 5 segundos, será isso daqui? Nem lembro mais. Mas enfim, tá? Dá um bom trampinho, tá? Mas aí existe uma facilidade da expressão regular que eu consigo especificar o range, tá? Então, quando eu coloco um tracinho, mas esse tracinho dentro do colchetes, tá? Eu consigo especificar um intervalo de valores, tá? Nesse caso, se eu quero um intervalo de A maiúsculo até o Z maiúsculo, eu coloco A tracinho Z, tá? E como que ele sabe que é esse intervalo? Bom, é o seguinte, ele vai lá na minha tabela Unicode, ele vai pegar o primeiro caractere, ele vai pegar o último caractere e tudo que tiver entre o primeiro e o último caractere aqui na tabela Unicode, ele vai considerar. Tá? Então, se por acaso eu estivesse colocando A maiúsculo e Z minúsculo, aí ele ia considerar tudo isso daqui, tá? Inclusive esse caractere de apóstrofo, essa barra, colchetes, underline e etc. Tá? Então ele vai pegar esse range aí na tabela Unicode. Então eu posso especificar teoricamente qualquer range aí na minha tabela Unicode. Ok? Se eu quiser dígitos de 0 a 5, então eu vou lá de 0 a 5, por exemplo. Agora o primeiro, supondo que eu faço isso, né? Opa, colocar 4, 5, 6 é true. Se eu colocar o primeiro 8, por exemplo, ele vai me dar falso. Ok? Então, com isso aqui eu consigo especificar um padrão de caractere, inclusive com intervalos de valores possíveis que esse caractere, que esse dígito, né, possa ter aí dentro da expressão regular. Okay? Então, uma alternativa a este barra D, porque barra D é qualquer dígito. Eu vou falar, pô, eu só quero de 0 a 5, eu tenho que obrigar dessa forma. E o barra W, a gente viu que ele pega tanto caracteres quanto pega dígito também. Mas eu só quero pegar caractere. E aí, como é que eu faço? Muito simples, eu faço assim, ó, de A a Z, em seguida eu coloco de A a Z. Tá? Então, se eu quero que comece com qualquer caractere, podendo ser maiúsculo ou minúsculo, ó, se eu colocar o A maiúsculo, ele funciona. Se eu colocar o A minúsculo, ele funciona. Se eu colocar um Z minúsculo, ele funciona também. Se eu colocar um outro dígito aqui, aí já não vai mais funcionar. Ok? Então, eu consigo especificar intervalos de valores aqui por meio deste caractere de opções, vamos assim dizer, que é esse colchetes. Tá? Opa. Então, coloquei vários exemplinhos aqui também. Tá? Se eu quiser negar, falar qualquer coisa que seja diferente disso daqui, eu coloco o chapéuzinho aqui no começo da expressão, acento circunflexo. Tá? Colocar aqui, por exemplo, e tem que ser no começo. Tá? Agora deu true, porque esse cara aqui ele é diferente de AZ maiúsculo e de AZ minúsculo. Então esse caractere aqui do acento circunflexo no começo do colchetes, ele nega o colchetes, meio que inverte qualquer coisa menos isso que está dentro do colchetes. Tá? Deixa eu fechar esse Caio aqui que eu já estou alternando muito para ele já. Ué! Ih, rapaz! Eu deixei sem querer. Hein? Não, viado, não, esse cara não, esse cara não, esse cara não, esse cara.
Bom, coloquei os exemplos aqui agora com os quantificadores quantificador não, né? Com o range de caracteres. Mais exemplos, tá? O ponto, ele significa qualquer caractere, tá? Então, vamos supor aqui, no meu teste aqui, pode ser qualquer coisa, tá? Em vez de A a Z, pode ser qualquer coisa, pode ser caractere, pode ser número, pode ser um pipe, pode ser uma arroba, o que você quiser. Então, posso colocar o ponto no lugar, tá? Então, se eu quiser colocar aqui um arroba 56. Opa, esqueci o caracterezinho aqui sobrando. É true, tá? Se eu quiser colocar pipe 56, é true também. Então, esse cara aqui, esse ponto, significa qualquer coisa, tá? E aí, se fosse qualquer coisa, ponto, 2 dígitos. Aí, o ponto, ele tem que ser literal, tá? Para eu tornar o ponto literal, então tem que ser o barra ponto, tá? Que aí vai ficar um barra ponto é o literal de ponto, tá? Agora aqui é válido, né? Se eu tirar este ponto daqui ou colocar qualquer coisa, só para vocês verem que agora tem que ter um ponto mesmo, ele vai continuar falso, tá? Então eu coloquei essa observação aqui, fazendo com o ponto. Ponto também, caractere coringa. Okay? Bom, agora vamos à parte dos quantificadores de caractere de expressão regular. O que é esse quantificador? Que eu posso literalmente quantificar o quanto um padrão deve ocorrer. Então, naquele exemplinho que eu tinha feito do CPF, em vez de eu colocar barra D, ponto, barra D, barra ponto, e assim por diante, repetir várias vezes o padrão, né, o padrão do caractere que tem que aparecer, eu simplesmente quantifiquei. Eu falo, ó, o barra dele tem que aparecer 3 vezes, tá? Então, coloquei entre parênteses lá o 3. Depois tem que aparecer o ponto uma vez, obviamente, eu não preciso quantificar, né? Só coloquei o barra ponto, depois mais 3 dígitos. Então, barra D, entre chaves, 3, tá? Porque esse entre chaves aqui, ele indica exatamente as n ocorrências, ou seja, o valor que eu passo aqui no lugar de n daquele padrão, tá? E fui quantificando dessa forma. Então, eu fiz uma quantificação naquele caso exata, tá? Então, cada caractere tem que aparecer exatamente n vezes. Então, vou pegar aquele exemplo do telefone que a gente tinha feito. Então, tinha lá 19, 8754, traço 4471. Se quiser ligar para esse número, eu não sei de quem que é. Bom, aí o que eu posso fazer então? Colocar lá o barra parênteses. Vou colocar já para fechar aqui. Dentro desse parênteses, né, tem que aparecer 2 dígitos, tá? Então, barra D, aí ó, entre chaves, 2. Depois tem que aparecer 5 dígitos. Então, barra D, 5. Aí tem que ter um tracinho, mas esse tracinho está fora do colchetes, então não significa range aqui, é só o literal. E aí o barra D, 4. Vamos ver se funciona. True, é válido, tá? Então aqui eu quantifico quantas vezes o caractere imediatamente anterior ele deve acontecer, tá? Então, na hora que eu coloco chaves N, né, na frente, ele vai pegar o caractere anterior e quantificar quantas vezes aquele caractere deve acontecer. Beleza? E se por acaso, né, eu tiver nessa onda aí, falar, puta, mas pode ser telefone residencial ou celular, então é 4 ou 5 caracteres. Aí eu posso usar esse daqui, ó, tá? Que eu passo o limite inferior e o limite superior de ocorrências do caractere imediatamente antecessor. Então, se esse cara aqui, esse barra D, pode ocorrer 4 ou D4 até 5 vezes, agora o 5 é inclusive, tá? Eu vou colocar entre chaves 4,5. Vou colocar aqui, ó, ele continua válido. Se eu colocar um número com 4, ele continua válido também. Se eu colocar com 6, por exemplo, né, aí já não vai ser mais válido. Tudo bem? Então tem esse caractere, esse quantificador de caractere que eu especifico o começo e especifico o final, tá?
Uma outra forma que eu tenho de fazer também é fazer o seguinte, ó, esse cara aqui vai ter 4, mas pode aparecer um caractere que é opcional. Tá? Então, por exemplo, vou colocar um barra D aqui. Tanto faz, ele pode ou ele não pode ocorrer. Então aqui, ó, eu tenho uma sequência de 4, que é obrigatória, tem que ocorrer esses 4, tracinho mais 4. Mas antes dessa sequência de 4, eu tenho um dígito aqui que ele pode ou não ocorrer. Então, se a gente ver esse quantificador aqui, ó, tá? Localiza ou indica 0 ou uma ocorrência do padrão. Também vai funcionar. Com 6 ele não vai funcionar. Com 5 ele vai funcionar. Com 4 ele vai funcionar, certo? Então o símbolo de interrogação indica 0 ou uma ocorrência desse padrão. Então ele pode ou não ocorrer aquele dígito e depois tem que obrigatoriamente ocorrer 4 dígitos, tracinho, 4 dígitos, tá? Outras possibilidades, tá, de quantificadores de caractere é esse daqui, em que eu coloco o limite inferior, mas não coloco o superior. Tá? Então eu falo, ó, tem que ocorrer 5 ou mais caracteres. Então, por exemplo, nome, né? Quero validar um nome. Acho que tem Jó, não tem nome com um caractere, por exemplo, certo? Acho que até Jó, algumas... Sei lá se tem... Acho que não deve ter, né? Acho que 2 deve ser o limite inferior. E aí, por exemplo, eu tenho um nome, sei lá, e eu quero validar esse nome. Fala, pô, meus nomes, eles têm que ter pelo menos 2 caracteres, né, alfabéticos. Então, eu posso colocar o barra W para facilitar. Mas tem que ser 2 ou mais. Então, vai ficar 2, vírgula, e o restante do padrão. Acho que é por causa do acento, tá? A gente, quando for acento, eu vou mostrar para vocês que a gente vai ter que fazer, tá? Esse barra W, como ele é americano, né? É os caracteres sem acentos, sem cedilha e os dígitos. Mas enfim, ocorreu 2 ou mais caracteres. Supondo que eu quisesse de fato validar um nome, tá? Como que eu teria que fazer nesse caso? Ele teria que começar com uma letra maiúscula. Então tem que ser de A a Z. Será que tem nome com acento? Começa com acento. Perdoe a ignorância. Tá? Mas vamos assumir por enquanto que senão vai dar um certo trabalhinho, mas eu já vou mostrar para vocês como é que funciona. Começa com A a Z, supondo que eu não vou considerar acento, né? E depois uma sequência aí de caracteres minúsculos. Essa sequência de caracteres minúsculos, elas devem aparecer, então tudo isso representa um único caractere, elas devem aparecer uma ou mais vezes. Então, Josétro, João é true. Se eu colocar João com J minúsculo, não vai casar. Aqui eu posso colocar qualquer coisa na frente, porque é no mínimo um caractere. Ok? Então, se quisesse, entre aspas, né, validar um nome, seria dessa forma. No lugar desse um ou mais, tá, eu posso fazer uso de um outro quantificador, que é o mais. Tá? Então, localiza uma ou mais ocorrências do padrão. Então, em vez de eu fazer aquelas chaves daquele jeito, eu posso simplesmente colocar o mais aqui, certo? Então, aqui deu falso, até porque tem branco, né, o animal. E aqui deu true. Se for só um J, né, vai dar falso, porque tem que ser um ou mais. E por fim, tem esse caractere que está faltando aqui, que é o caractere de 0 ou mais ocorrências, tá? O equivalente, eu coloquei essa chave aqui começando com 0. Olha lá, pode, porque a hora que a gente colocou aqui o interrogação, é 0 ou uma, tá? A hora que a gente colocou o asterisco, é uma
ou mais, tá? Agora, ou mais, desculpa, uma ou mais. E o asterisco é 0 ou mais, tá? Então aqui, por exemplo, supondo que eu pudesse validar nome que começasse, tivesse ter pelo menos um caractere maiúsculo. Tem algum lugar do mundo aí que aceita isso daí, tá? Mas depois pode ter uma sequência de caracteres minúsculos. Aí vai valer porque esse cara aqui, né, pode ocorrer 0 vezes ou pode ocorrer infinitas vezes, tá? Tranquilo? Então essa parte dos quantificadores. Ui, rapaz, 35 minutos de vídeo. É grandinha essa parte, né? E eu vou encerrar o vídeo por aqui, depois eu volto com as demais partes das expressões regulares.